Boa noite! Estamos aqui mais uma vez e quero convidar você a passar um tempo agora conosco aqui, louvando a Deus, refletindo na palavra de Deus, palavra que é alimento para as nossas vidas, tá bom? Então, quero convidar você a estar junto, a ficar conosco aqui. Quero convidar vocês a convidar pessoas para participar desse momento. Convide pessoas para participar desse momento. Passe o link aí para os seus amigos, passe o link no Zap e convide pessoas para participar aqui conosco. Nós estamos juntos aqui nesse momento em que o nosso país está vivendo essa reclusão, esse isolamento social. Nós estamos juntos para celebrar a Deus. Desta forma, por enquanto, mas tudo vai voltar ao normal. E quando voltar ao normal, nós nos encontraremos, nos abraçaremos e celebraremos ao Senhor juntos, celebraremos a comunhão do Senhor. Então, fique conosco aqui e vamos celebrar a Deus. Aqui nós fazemos da seguinte forma: nós começamos com uma mensagem, com uma reflexão, com um estudo, e depois a gente canta, a gente louva, a gente ora, e aí sim a gente encerra esse momento. E depois nós compartilhamos esse áudio, esse vídeo, para que pessoas possam serem alimentadas pela palavra de Deus, tá bom? Então vamos dar início, vamos seguir em frente nesta caminhada, ok? Então, vamos lá. Nós dizemos que a palavra de Deus é verdadeira. Nós dizemos que o Evangelho é verdadeiro e necessário para as nossas vidas. Nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando fazemos essas afirmações, nós encontramos resistência por parte de algumas pessoas, por parte de um grupo da sociedade. Mas nós insistimos, apesar das resistências, insistimos em afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. E se nós fôssemos usar o mesmo, e usamos, né? Usamos a mesma metodologia científica utilizada para estabelecer o valor da Bíblia, a mesma metodologia científica usada para estabelecer o valor de livros de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, nós teríamos muito mais motivos para confiar na Bíblia do que nesses outros. Quer ver? Veja bem, Aristóteles escreveu viveu em 340 antes de Cristo. E a cópia mais antiga de um dos seus escritos data de 1100 depois de Cristo. Data de 1100 depois de Cristo. Data de 1100 depois de Cristo. Então, o intervalo entre o momento em que ele escreveu e a sua cópia mais antiga, presente hoje nos museus, é de 1440 anos. Não é pouco. 1400, quase 1500 anos de distância entre a data da sua vida, em que ele escreveu, e a cópia mais antiga presente no mundo hoje, certo? Então, e ainda tem o seguinte: existem somente 5 cópias dos escritos de Aristóteles nos museus no mundo. Platão viveu em 380 a.C. Em 380, e a cópia mais antiga de Platão é datada de 900 depois de Cristo. Então, o intervalo entre quando Platão escreveu e a cópia mais antiga registrada e guardada nos museus atuais é um intervalo de 1.300 anos. É um intervalo muito grande entre a cópia mais antiga, guardada nos museus hoje, e a época em que foi escrita.
A Ilíada de Homero, um clássico mundial da história da humanidade, foi escrita 900 anos antes de Cristo. 900 anos antes de Cristo. E a cópia mais antiga data de 400 antes de Cristo. 400 antes de Cristo. Então, há um intervalo de 500 anos, certo? Então, a Ilíada tem uma cópia muito antiga guardada nos museus atuais, uma cópia de 400 antes de Cristo. Mas a distância entre o tempo que foi escrito e a cópia mais antiga é de 500 anos. Já o Novo Testamento, que nós defendemos que é a palavra de Deus, o Novo Testamento que nós defendemos que é Bíblia, que é palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ele foi escrito, os seus originais, em 50 e 90 depois de Cristo, no mesmo século em que Cristo viveu. 50 e 90 depois de Cristo. A cópia mais antiga, guardada hoje, registrada e guardada nos museus do mundo, né? No Louvre, na Inglaterra, é datada de 130 depois de Cristo. Ou seja, há um intervalo entre o momento em que foi escrito e a cópia mais antiga de apenas 40 anos. 40 anos. Isso quer dizer que só no século seguinte, cópias do século seguinte ao momento em que foi escrito estão guardadas hoje. Uma distância apenas de 40 anos de distância entre as cópias, e a inscrição e a cópia. E você sabe quantas cópias existem nos museus? De Aristóteles, 5. De Platão, 7. Da Ilíada de Homero, 643. E da Bíblia, do Novo Testamento, 24 mil cópias. 24 mil cópias. Então, se você tem, com base na metodologia científica, usada para averiguar a veracidade e a autenticidade desses livros, se você tem motivos para confiar e acreditar e dar valor a esses livros de Aristóteles, Platão e a Ilíada de Homero, você teria, com base nesses mesmos argumentos, muito mais motivos para acreditar, confiar e dar valor ao Novo Testamento da Bíblia. Porque do momento em que foi escrito e a cópia mais antiga só tem uma distância de 40 anos. Ou seja, nós temos escritos bíblicos de 2.000 anos guardados, certo? E são 24 mil cópias que estão guardadas nos museus. 24 mil. Isso é muito importante, muito valoroso. Agora, estou usando todos esses argumentos aqui e toda essa apresentação para dirimir qualquer dúvida a respeito da audiência, da nossa audiência. Você gostaria muito que você compreendesse isso. Mas nós não precisamos, isso reforça a nossa fé, mas nós não precisamos dessa exposição, dessa forma, desse jeito. Isso reforça a nossa fé, isso é importante, isso é bom saber. É bom saber que tem muitos manuscritos bíblicos guardados nos museus. Mas nós cremos em Deus porque temos aprendido na nossa caminhada que nós somos seres que precisam de Deus, que foram criados por Deus e que encontram o seu sentido em Deus. Em Deus é que encontramos o nosso sentido para a vida. Então, dito isso, vou ler um texto do Evangelho de João, capítulo 14, que fala um trecho do Evangelho para nossa reflexão, para nossa meditação, um trecho que já atribuo verdade, veracidade, confiança, porque é palavra de Deus. Então, vamos lá ler o Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao 14, que diz assim:
Não se turbe o coração de vocês. Não se perturbe, não se agonie, né? Não se aperreie. Creiam em Deus e creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Farei para que o Pai seja glorificado. Entenda logo isso, para a gente não achar que Jesus está dando um cheque em branco para a gente fazer qualquer coisa. Não. Jesus está falando que tudo que for necessário para fazer a obra de Deus, Deus nos dará. Então, esse é um trecho do Evangelho que acabamos de mostrar por meio de uma comparação com livros históricos e de valor para a cultura mundial. Acabamos de mostrar que ele tem credibilidade científica. Mas nós não estamos apelando para a credibilidade científica. Estamos apelando para a fé, para o entendimento das coisas de Deus, porque crer também é pensar. Crer também é pensar. E nós estamos aqui pensando, refletindo sobre o anseio do ser humano por significado, por sentido, o anseio do ser humano por tudo isso. Esse trecho que nós lemos fala de Jesus dizendo que vai para o Pai, que vai preparar lugar. Jesus afirma que ele e o Pai são um. Jesus afirma que devemos crer, pelo menos pelas obras que ele fez, né? E Jesus afirma que ele está preparando o lugar, que nós não deveríamos ficar perturbados, aperreados, agoniados, tristes, porque Deus está preparando o lugar, certo? Então, qual é a segurança que as pessoas têm para viver hoje? Nós temos segurança para viver e essa segurança está firmada na promessa de Jesus Cristo, que disse, eu vou preparar lugar, certo? Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Creiam, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito, mas vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, certo? Estou indo para o Pai e vou preparar lugar, porque o nosso propósito, o nosso plano inclui vocês. O nosso plano inclui estar com vocês. Jesus esteve aqui entre os discípulos durante um período de 3 anos. Ele evangelizou, ele falou do evangelho, apresentou o reino de Deus, curou, morreu, ressuscitou. Após ressuscitar, ele conversou com os discípulos e
ele disse aos discípulos que ficassem em paz. Isso porque provavelmente os discípulos talvez ficassem preocupados uma vez que Jesus estava partindo e eles disseram, e agora? A gente fica com quem se Jesus está indo embora? Jesus disse, agora vocês ficam com a minha promessa. Com base em tudo que vocês viram eu fazer aqui, com base em tudo que vocês viram eu realizar, com base em tudo que eu ensinei para vocês, creiam agora nessa promessa, que eu vou e vou voltar, e voltarei. Então, isso é extremamente importante e é um elemento crucial da nossa fé. Crer na promessa de Cristo, na promessa de que Ele vai voltar. Que se tudo aqui der errado, e ainda que tudo aqui dê certo, Ele vai voltar, porque este lugar não é o nosso lugar permanente. Nós vamos para um lugar novo, onde não haverá choro, nem dor, onde não haverá rancor, onde não haverá pranto. Nós vamos para um lugar celestial, um lugar diferente. Por que isso? Como é que um ser humano no século XXI afirma que isso vai acontecer? Nós afirmamos que isso vai acontecer porque nós não entendemos que somos seres carnais somente. Nós não somos existencialistas, acreditando que tudo que existe, tudo que há é o que existe, tudo que existe é o que há. Não, nós acreditamos que o homem é um ser espiritual e que está vivendo, passando por uma experiência carnal. E que essa experiência carnal é breve, absolutamente breve. E que essa vida é frágil, absolutamente frágil. E essa fragilidade está demonstrada agora por essa pandemia, por essa enfermidade. Essa fragilidade da vida está sendo demonstrada agora. Estamos vivendo um momento em que você tem que recolher sua vida e fugir de ar, de contato, fugir de tudo, porque sua vida é frágil e você pode, por meio de apenas um microscópio, vírusinho que a gente não pode ver, um vírus que, sabe, coloca em risco a sua vida. Então, nós queremos que a vida é extremamente frágil, que a vida é curta, como um vapor, e que o homem, ele é um ser espiritual, vivendo uma experiência carnal. E nessa experiência carnal, ele tem que aprender sobre Deus, ele tem que conhecer sobre Deus, e nós partimos do princípio de que Deus é o nosso Criador. E que sendo Deus o nosso Criador, isso traz sentido para a nossa vida, porque não vejo sentido algum em você acreditar que você surgiu do nada, que você surgiu de uma explosão, ou que você surgiu de uma evolução. Não vejo, desculpe, mas não vejo sentido nisso, porque uma explosão não geraria tantas coisas perfeitas, funcionando de forma corretíssima, e acreditar que uma asa de um pássaro, que é absolutamente complexa, simples e complexa ao mesmo tempo. Simples porque é apenas uma asa de um pássaro. Complexa porque o pássaro nunca pega turbulência. E a asa de um avião, que é absolutamente complexa, nada simples, nunca resolveu o problema da turbulência. Um avião passa por turbulência e quando a gente está lá dentro a gente fica com medo. E a asa do pássaro não tem turbulência. Dá estabilidade plena ao pássaro para voar em qualquer momento. Então, você não pode querer que eu acredite que o ser humano surgiu de uma evolução. E que um dia a evolução parou e não evoluiu mais. E nada mudou. Eu imagino que se a evolução fosse verdadeira, deveria ter seres humanos de todo tipo, com metade de um braço, com um braço mais curto, com um braço mais largo, com metade de uma perna, com a perna ainda em evolução, e assim por diante, um olho que não chegou no centro e tal, sabe? Mas o ser humano é igual em qualquer lugar do mundo. O funcionamento dele é igual em qualquer lugar do mundo, em qualquer tribo do mundo, longínqua que seja.
o ser humano é igual. O coração funciona do mesmo jeito, o rim, o fígado, os olhos, o cérebro, ele anda, ele consegue se expressar, falar, construir. O ser humano é igual. Então, o ser humano é uma raça só. Apenas uma raça. De que raça você é? Da raça humana. Então, nós acreditamos que nós somos seres espirituais, criados por Deus, e que Deus nos ama. E depois de vir aqui, ele fez uma promessa para a gente. E essa promessa que ele fez para a gente deve nos dar segurança. Não se turbe o vosso coração, não se aperreie, não se agonie. Eu vou preparar lugar e você vai comigo. Se você crê em Cristo, se você acreditar em Cristo, se você confiar em Cristo, um lugarzinho está preparado para você lá no céu. Segundo, se nós temos, primeiro, segurança, segundo, nós temos significado. Significado para as nossas vidas. Com base nos versículos 5, né, a 9, que diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Tomé está perguntando a Jesus e dizendo, eu não sei para onde o Senhor vai, como é que eu vou saber o caminho? Aí Jesus responde para ele, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceria também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê a mim, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? O que é que Jesus está dizendo? Eu vim aqui para estabelecer uma relação com você. E essa relação é para dar significado à sua vida. Porque que significado tem a vida se você não tem uma relação com alguém que possa de fato te proteger, o Criador de tudo, que está acima de tudo? Que significado tem a sua vida? Se você nasce, cresce, trabalha, depois larga tudo aí e morre, que significado tem a sua vida? Se a vida de outros não gozam, não desfrutam do mesmo privilégio que você, que significado tem a sua vida? Jamais um ser humano poderia achar que o significado da vida é ter alguma coisa aqui nessa terra, porque nem todos podem ter, e o seu semelhante não pode, você não pode ser feliz e o seu semelhante não. Você não pode comer e o seu semelhante não. Você não pode charlar, pintar e bordar, passear, se divertir, curtir, e o seu semelhante não. Mas isso acontece. Acontece de hoje você ter um banquete sabendo que tem um monte de gente que não tem metade, nem 10% do que você está comendo. Você pode fazer milhões de viagens de planejamento sabendo que tem muita gente que mal vai sair do seu bairro, da sua cidade. Então, que significado tem essa vida? Que alguns vivem às custas dos outros? Não, significado é uma relação com Deus. É por isso que você encontra gente simples na favela feliz, porque tem Deus no coração. E gente rica nos palácios infeliz, porque não tem uma relação com Deus, não tem fé, não tem significado para a vida. Você precisa encontrar significado para a sua vida, e isso você só vai encontrar em Deus, apenas em Deus. Deus é aquele que veio para estabelecer uma relação conosco, uma relação de amizade, de amor. E a nossa resposta a essa relação de amizade e de amor tem que ser uma resposta de amor, de obediência, de dedicação, de busca, de conhecimento sobre Deus. Então, veja que a nossa vida ela é incoerente e está de perna para o ar. Está de perna para o ar. E agora, você sabe que você pode ter uma casa e não ter um lar. Você sabe que você pode ter dinheiro e não ter felicidade. Todo mundo sabe disso. E fica se iludindo. Todo mundo vive num corre-corre terrível e agora a vida parou. E a vida parou, se a vida parou, você está forçado a pensar. Você agora foi forçado a parar para pensar, porque você não pode sair de casa, você está dentro de casa, e tem que pensar porque você não tem
como gastar. Se você tiver dinheiro, você não tem como gastar seu dinheiro. Se você não tem dinheiro, você tem uma preocupação, mas você tem já o costume de estar em casa e estar por ali. Talvez você administre melhor esse tempo do que quem tem dinheiro e vive confiado nele e vive fazendo tudo que quer, mas agora não pode. Mas agora fomos forçados a parar tudo. Deram um break na terra, a terra parou. Todo mundo parou. E você precisa ser feliz nesse momento. Mas como é que você vai ser feliz nesse momento se você sempre achou que felicidade é ter, fazer, correr, comprar? E agora os shoppings estão fechados. E se você comprar pela internet, você não sabe se vai chegar. Como? Nós fomos forçados a parar. Mas quem tem significado com base numa relação de amizade, numa relação paterna com Deus, numa relação de filho, quem tem significado é quem tem fé, é quem anda com Deus, é quem sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que a gente tem nesse momento certos medos e angústias, mas no fim das contas, a gente está firme porque nós temos uma relação com Deus. E nós que cremos em Deus estamos pensando assim, o que é que Deus quer me ensinar com isso? O que é que eu posso aprender com Deus nesse momento? O que é que eu posso fazer para ajudar o meu irmão? Como estão os meus irmãos? Quem tem Deus como um amigo e tem uma relação com Deus, tem significado para a vida. Tem significado para a vida. Então, se primeiro nós temos segurança por causa de uma promessa nesse evangelho maravilhoso, o evangelho nos faz uma promessa, Jesus nos faz uma promessa. Segundo, nós temos significado para a nossa vida. Significado para a nossa vida. E em terceiro, nós temos propósito. Segurança por causa da promessa. Significado por causa de uma relação de amizade com Deus Criador Todo-Poderoso. E temos um propósito. Por quê? Qual é o propósito da sua vida? Você acha que você foi criado ou você explodiu, surgiu de uma explosão, ou você evoluiu, né, da ameba para um ser humano? Você acha que você existe para quê? Pergunte a si mesmo, para que eu existo? Fulano de tal, diga aí, fulano de tal existe para... Para que você existe? Responda essa pergunta para você mesmo. Eu existo para conhecer a Deus e ter prazer nele. Qual o fim principal do homem? Conhecer a Deus e gozá-lo para sempre, ter prazer nele. O homem foi criado para viver num ambiente de amor, não no ambiente do egoísmo, da vaidade, da arrogância, da prepotência. O homem foi criado para viver num ambiente de amor. Deus é amor, o homem foi criado para viver em Deus. E pelo amor não se entende um sentimento. Nós não entendemos que o amor é um sentimento que arrebatou o nosso coração e agora, o que é que eu posso fazer se o amor chegou e me arrebatou? Nós não entendemos que o amor é um sentimento assim. Nós entendemos que Jesus, quando morreu na cruz, ele estava amando a gente. E ali não havia sentimento senão de tristeza, dor, tortura. Mas ele tinha o prazer de estar fazendo a vontade do Pai. Nós não entendemos que o amor é um sentimento porque Deus nos ama e nós não merecemos esse amor. Não é? Nós não entendemos que o amor é um sentimento porque Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Como assim amar os inimigos? Pois é, amar os inimigos. Então, para amar o inimigo, você tem que negar a si mesmo, você tem que tomar atitude, você tem que fazer alguma coisa. Nós não entendemos que o amor é um sentimento. Nós entendemos que o amor se torna um prazer, até um sentimento, muito depois de você decidir obedecer a Deus, decidir cuidar de quem está ao seu lado. Se você ama a sua família, você tem que servir a sua família. Se você ama seu esposo, você tem que servir ao seu esposo. Se você ama a sua esposa, você tem que servir e cuidar da sua esposa.
Se você ama seus filhos, você que tem que cuidar e servir dos seus filhos. Então, o amor, ele pode até vir a ser e se transformar num sentimento, numa coisa gostosa, prazerosa, e vai sim se tornar isso. Mas o amor é atitude, é ação. E nós precisamos amar. Então, qual é o propósito da nossa vida? Nosso propósito é amar. Nosso propósito não é conquistar, construir, juntar, armazenar, subjugar, explorar, manipular, que é isso que a humanidade faz, por causa do egoísmo. Mas nós somos chamados ao altruísmo, o inverso do egoísmo. Nós temos um propósito para as nossas vidas, e esse propósito é por causa da missão de amar. Deus nos deu a missão de amar. Deus me deu a missão de amar você. Deus deu a você a missão de me amar, de amar um ao outro, de amar quem está perto de você, quem está longe, quem gosta de você e quem não gosta de você. Deus deu o propósito de amar quem te prejudica, amar os inimigos. Então nós temos um propósito para as nossas vidas por causa da missão. Temos uma missão, a missão de amar a Deus sobre todas as coisas. A missão de amar ao próximo, que é a forma de expressar o nosso amor a Deus, é amando o próximo. Se você não ama seu próximo a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem não vê? Diz a Bíblia fala isso. É por isso que a Bíblia é fera, a Bíblia é interessante, a Bíblia é inteligente, a Bíblia é um livro sensacional, inspirado por Deus. Palavra de Deus para a sua vida. Então, nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Tá? E a missão é de amar. A missão é de amar. Então, se estamos procurando segurança fora da promessa de Deus, se estamos procurando significado além da relação, e se estamos procurando propósito aquém da missão, nós vamos viver absolutamente ansiosos. Por isso Jesus disse, não vivam perturbados, não se perturbe o vosso coração, não se turbe, não seja ansioso. Né? Confusos, viveremos confusos. E por isso Jesus disse, eu vou preparar lugar, eu estou com o Pai está comigo. Você não percebeu isso, que eu estou fazendo as mesmas obras? Como é que você está confuso? Né? E infelizes, certo? Não busque segurança fora da promessa. Você não pode garantir a vida. Você não pode garantir a si mesmo. Você não pode se proteger a si mesmo. Você não pode. Deixe Deus proteger a sua vida. Deixe Deus ser a sua segurança. Porque quando Deus é a nossa segurança, a gente acredita que estamos na mão dele e se tudo aqui der errado, a gente vai estar no céu com ele e acabou. Deixe Deus ser o seu significado. Deixe a relação, a amizade de Deus com você. Construa essa amizade, invista nessa amizade. Deixe Deus ser esse significado para você, esse sentido. Encontre em Deus sentido e significado para a sua vida. Porque se você for buscar significado nas coisas, você vai passar por esse momento de forma muito confusa, muito ansiosa e muito complicada, porque as coisas saíram do controle e você agora está recluso em casa, porque a vida é frágil. E a vida pode estar ameaçada por um vírus que viajou quilômetros e quilômetros de um continente aos outros e chegou até aqui. E se você está procurando propósito aquém da missão, você vai se frustrar, se decepcionar, porque o Criador é que sabe qual o propósito da vida que ele mesmo criou. Não pode a coisa criada dizer ao Criador como ele funciona melhor. Não pode. De forma alguma. Deus nos criou com um propósito e você precisa entender esse propósito e obedecer a esse propósito. Se você se desviar desse propósito, você vai se frustrar. Então, ame a Deus e viva no amor e viva para o amor, negando a si mesmo,
e reprimindo o seu egoísmo, que está em todos nós, viu? Reprimindo o egoísmo e buscando ser altruísta, com atitudes na direção do próximo, considerando o outro superior a nós mesmos e melhor do que nós. Assim você vai encontrar paz. Se você entender isso, você não vai andar ansioso, mas vai transformar sua ansiedade em oração. Se você entender isso e transformar sua ansiedade em oração, você vai encontrar a paz de Deus que excede a todo entendimento. A paz de Deus que excede a todo entendimento virá se você usar esse momento para orar e para buscar a Deus e louvar ao Senhor. Deus existe, a Bíblia é a palavra de Deus e nós temos na palavra de Deus, na relação com Deus, na amizade com Deus, na nossa fé, no cristianismo bíblico, nós temos segurança por causa da promessa de Cristo. Nós temos significado por causa da relação que estabelecemos com Deus e Deus conosco. Por causa do propósito que Deus nos dá para viver. O meu propósito é viver para a glória de Deus. Foi assim que Jesus viveu, é assim que nós devemos viver. Deus te abençoe. Vamos orar e vamos louvar a Deus, tá bom? Deus, obrigado por esse momento e pela tua paz sobre nossas vidas. Nos ajude a compreender isso, mais do que compreender, a acreditar e nos ajude a ficar firmes no Senhor, entendendo que o Senhor é que traz segurança por conta da sua promessa e nós confiamos na sua promessa e na sua promessa está a nossa esperança. Que o Senhor é que nos dá significado porque temos uma amizade contigo estabelecida pelo próprio Senhor derramando seu Filho na cruz por nós. Que o Senhor, Deus, nos traz um propósito, confiando que o Senhor nos traz um propósito e vivemos para isso e glorificamos ao Senhor. Derrama sua graça sobre nós e sobre esse Brasil, em nome de Jesus. Inclina o coração das autoridades deste país à humanidade, a atitudes humanas, a atitudes corretas, dignas de um ser humano. Inclina, Deus, o coração de todas as autoridades desse país a fazer o que é certo para o bem-estar da população, em nome de Jesus. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu ande pelo vale,
Ainda que o inimigo se levante contra mim e que seja perseguido por milhares, eu não temerei, pois eu sei quem tenho crido. Eu não temerei, pois meu Deus é meu refúgio e meu abrigo. O meu Deus é vivo, o meu Deus sempre está comigo. O meu Deus é vivo, o meu Deus sempre está comigo. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Eu quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Eu quero louvar, eu quero levantar as minhas mãos a ti. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor. O meu Deus é vivo, o meu Deus sempre está comigo. O meu Deus é vivo, o meu Deus sempre está comigo. Amém? Bom, continuamos nessa caminhada, nos alimentando desta forma, orando em casa, lendo a Bíblia, e vamos seguir em frente, confiando em Deus. Esse tempo vai passar e nós precisaremos reestruturar nossas vidas para enfrentar o que virá, né? O que virá. Então, vamos orar e receber a bênção do Senhor e seguir em frente, seguir adiante. Ore por mim, que eu estou orando por você, e convide pessoas para estarem todas junto conosco nestes momentos de louvor e adoração, tá bom? Deus, mais uma vez, te rogamos a tua bênção sobre todos nós, sobre nossas casas, nossos vizinhos, sobre nossos amigos, sobre o país. Precisamos, em nome de Jesus, que o Senhor quebrante o coração dos políticos, quebrante o coração das pessoas que estão se aproveitando dessa situação, quebrante o coração de todos, a fim de que todos tenham o seu coração inclinado para o bem, inclinado para o amor, inclinado para a amizade, inclinado para as coisas certas, honestas e direitas, em nome de Jesus. Que o Senhor incline o coração das autoridades desse país a fazer o que é correto para o bem do povo, abrindo mão de seus interesses em nome de Jesus. E que a paz do Senhor esteja sobre esse país e sobre o mundo, Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre este país,
Repouse sobre o mundo. Repouse sobre as pessoas que estão enfermas de coronavírus e que elas sejam curadas pelo Teu Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Deus te abençoe.